Olá, vamos falar agora sobre parte 2 de recursos na teoria geral do processo, ainda falando sobre o processo civil, e hoje eu estou trazendo o recurso adesivo. O recurso adesivo é uma forma subsidiária de interpor um recurso que pode ter sido proposto de forma independente, né? Então, esse recurso, ele é manejado pela parte que tende a não impugnar a ação. Então, ela vai aceitar como estava e vai fazer de forma adesiva pela impugnação da outra parte. Então, vejam só, o recurso adesivo, isso é importante, tá, gente? Ele não é espécie de recurso, mas sim uma forma de interposição, tá? O fundamento está lá no artigo 997, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir a outro. Ou seja, aqui a sucumbência, ela vai ser recíproca, né? Então, ela é vista por toda a decisão e não por tópicos específicos da sentença, ok? Lembrando que no vídeo anterior a esse, um vídeo bem curtinho, eu explico direitinho do que se trata a sucumbência. Muito bem, falando sobre a dica, né? A dica é sempre importante, sempre bem-vinda. Então, o que eu pensei em passar para vocês? Quando a gente fala assim de recurso adesivo, a gente não lembra, adesivo não é aquele negócio que gruda, né? Então, é só pensar assim, ó, recurso adesivo deve estar grudado ao recurso principal. Ok? Então, o recurso adesivo, gente, intrinsecamente ele vai estar subordinado e dependente do recurso principal ao qual ele vai se associar. Então, isso significa o quê? Que ele deve ser encaminhado ao mesmo órgão judiciário competente que ele está tratando do recurso independente. Então, a existência do recurso adesivo vai estar sempre condicionada à manutenção de outro recurso, do recurso original. Então, se o recurso principal, por exemplo, ele for declarado inadmissível, ou se a parte que interpôs, por exemplo, desistir dele, o recurso adesivo também vai ser extinto, ele vai deixar de existir, tá? Isso daí está disposto no artigo 997, lá no parágrafo 2º, inciso 3º do novo Código do Processo Civil. Importante isso, tá, gente? Então, recurso adesivo só vai existir se existir outro recurso, ele está sempre grudado no recurso principal, por isso adesivo, lembra lá do grude, ok? Queridos, é o seguinte, dois contextos diferentes, pode ocorrer em vários contextos, eu estou trazendo dois para vocês. Por exemplo, a disputa em danos de um contrato, ação de direito de família. Então vamos pegar lá danos no contrato. Então, suponhamos que o juiz decida que o réu deve pagar uma indenização, mas num valor menor, mais baixinho, ao demandado pelo autor. Então, o réu, ele vai apelar da decisão, ele vai buscar da invalidação do contrato e esse autor, ele vai poder interpor o recurso adesivo à apelação do réu para tentar aumentar o valor da indenização. Olha que interessante isso, né? Também pode ser assim. O direito é fantástico, né? Porque você tem 1 milhão de formas de estar recorrendo, de estar correndo atrás dos nossos direitos, né? Porém, é sempre importante lembrar direitos e deveres, sempre pensando nessa situação aí. Por exemplo, numa ação de direito de família. Então, o tribunal lá de segunda instância decide sobre a partilha de bens, né? Isso é muito recorrente, inclusive. Então, sendo parcial, favorável ao marido. Já não é tão recorrente. Mas daí a esposa está insatisfeita com a parte da decisão que vai tratar de alguns bens específicos. O que ela pode fazer nesse caso? Interpor um recurso especial adesivo, grudado com o principal, quando o marido recorrer ao STJ, né, buscando alterar aspectos da partilha. Então, duas situações que podem ocorrer aí o recurso adesivo. Mas existem outras situações que cabem o recurso adesivo, tá? Eu trouxe 2 exemplos. Então, o cabimento restrito à apelação, ao recurso extraordinário, também ao recurso especial, também seguindo o fundamento do artigo 997, lá do parágrafo 2º, inciso 2º. Também vai caber o recurso ordinário constitucional, fazendo as vezes de apelação do artigo 1027, lá do inciso
segundo a linha B do novo CPC, nos casos de ações propostas por município ou ainda pessoa residente no Brasil em face do Estado estrangeiro, olha só uma outra situação, né? O mesmo de órgão internacional, organismo internacional. Está lá no artigo 109, inciso 2º da Constituição. Tá? Então, também tem outras situações que seriam cabíveis. Bom, quais os requisitos do recurso adesivo? Em primeiro lugar, é importante que vocês saibam que não é admitido se a parte já manejou o seu recurso de uma forma independente, tá? Então, ainda que esse recurso ele não tenha abarcado a totalidade da sucumbência na decisão recorrida, ainda que tenha sido intempestivo ou irregular. O motivo, a parte já exerceu o direito de recorrer, tá, gente? Então, a consumação do direito com a apresentação do primeiro recurso. Ainda não cabe recurso adesivo nos casos em que há remessa necessária por não ter natureza recursal, ok? Então, bastante atenção nessas situações aí. E aí nós temos a parte negativa do recurso, né? A parte que vai interpor o recurso adesivo, ela não vai mais ter direito a algumas das vantagens específicas que podem ser concedidas ao autor do recurso original. Por exemplo, ela não vai mais se beneficiar de prazos processuais estendidos ou mesmo de isenção de custas judiciais, que poderiam, por exemplo, ter sido concedidas ao recorrente principal no contexto de gratuidade de justiça. Então, essa já não é uma vantagem. E aí, só para frisar aí as vantagens e desvantagens para o uso do recurso adesivo, né? As vantagens é a questão da economia processual, da simplicidade, da ampliação do julgamento, da facilitação do acesso à justiça. E aí, né, turma, é um recurso que vai promover eficiência, né? E é isso que a justiça tem tentado aí nos últimos anos. Então, é um recurso que vai promover eficiência, porém ele deve ser usado comedidamente, né? As pessoas que vão fazer o uso desse recurso adesivo, elas devem ter compreensão das condições específicas, ok? E aí tem a desvantagem, que eu já falei no slide anterior, que vai apresentar o quê? Limitações como a dependência do recurso principal, né? Então, se deixar de existir o principal, deixa de existir o secundário, que no caso seria o adesivo, que está grudadinho lá nele. Os prazos são restritos também, né? E tem a questão da falta de benefícios processuais extras e a limitação das questões que podem ser recorridas. Puxa vida, esqueci de falar do prazo, né? O prazo, 15 dias úteis, ok? 15 dias úteis. Bom, sendo assim, agradeço a todos pela atenção, espero tê-los ajudado. Eu tenho certeza que vocês me ajudaram bastante. Obrigada mais uma vez pela troca de aprendizados e seguimos juntos nos estudos. Grande beijo a todos, fiquem com Deus.